Meus queridos, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, e nós vamos fazer a leitura. Livro do Apocalipse, capítulo número 3, versículos 14 em diante. Queridos, é uma satisfação poder, mais uma vez, manter esse contato com os irmãos desta feita, ministrando a palavra do Senhor Deus. Nós estamos bem próximos, se Deus permitir, do encerramento deste ano de 2015. E nós vamos ministrar uma palavra que é um raio-x que o próprio Jesus fez da igreja. E o raio-x ele tem uma função que é mostrar a situação, tentar dar um indicativo, encontrar uma solução para o problema. Final de ano, momento bom de se refletir. Terça-feira, um encontro onde muitos irmãos se esforçam e juntos estamos para compartilhar a palavra de Deus. Os que encontraram, digam amém. O texto diz o seguinte: Muito bem, obrigado, muito obrigado. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.
Queridos, nós estamos, como eu disse, chegando pela bondade de Deus no encerramento de mais um ano que se passa e que algumas pessoas projetaram, definiram projetos, alcançaram alguns sonhos desejados, outros tiveram e ainda têm um problema de solução no lar, no trabalho, na família, na vida íntima, na vida pessoal. O certo é que se passou e alguns encerram o ano muito bem em todos os aspectos da sua vida. No entanto, outros estão acabando o ano numa situação muito pior do que se começou, e isso é um fato muito triste. É um fato muito triste. Mas nós estamos diante de um texto onde vai nos trazer algumas informações importantes, porque se você observar, é uma carta dita por Jesus, que é o dono da igreja e conhece muito bem a sua igreja. Ele envia 7 cartas ali na Ásia Menor, e esta na igreja que está na cidade de Laodiceia. E ao escrever essa carta, por ordem, porque Deus não é Deus de confusão, é um Deus que trabalha dentro da ordem, ele tem uma revelação para dar para aquela igreja, uma mensagem para aquela igreja, mas ao passar esta mensagem, ele envia diretamente ao pastor da igreja algo muito relevante para a igreja. Ele não deu para nenhum membro, nem para o obreiro auxiliar, nem para os cooperadores, para ninguém. Dentro da ordem, como Deus costuma fazer, sem confusão, respeitando quem Ele mesmo instituiu como pastor, Ele dá a revelação e através da carta chega até o pastor, e o pastor começa a ler esta carta para a igreja que era sediada ali na cidade de Laodiceia. E ao ler a carta, o texto começa Jesus se revelando, dizendo: isto diz o Amém. Querendo dizer, aquele que está dizendo é o mesmo que confirma todas as palavras que vocês vão ouvir. Depois ele disse que é testemunha fiel. Testemunha fiel porque Deus, de fato, sabe o que de cada um de nós estamos vivendo. A forma, a atitude, atos. E diz que é testemunha fiel e verdadeira. E o princípio da criação. Feito esta revelação, nós vamos observar que ele já não faz mais nenhum tipo de elogio como fez nas outras igrejas. E também não faz uma seleção de pessoas. Noutras cartas nós vamos observar que Deus trata algumas pessoas de uma forma, na sua palavra, e outras de outra forma também na sua palavra. Aqui ele parte direto: eu sei as tuas obras. Para que os irmãos entendam uma coisa, antes de começar o texto, eu quero trazer o fundo histórico para que os irmãos conheçam, e quem já conhece apenas tenha uma relembrança. Como eu disse, Laodiceia era uma cidade situada na Ásia Menor, e uma cidade muito importante na sua época. Nessa cidade se produzia muitos tecidos. Nessa cidade havia a mineração do ouro,
Nesta cidade havia uma espécie de colírio para os olhos muito importante. Era uma cidade industrial. Era uma cidade onde pessoas das regiões próximas, um pouco distantes, iam ali buscar uma espécie de financiamento para os seus empreendimentos. Era uma cidade muito importante. Hoje eu diria uma Nova York da vida. Naquele período, naquela época, ela recebeu o nome de Laodiceia porque o imperador quis homenagear a sua esposa, que se chamava Laodiceia. E ao homenageá-la, na fundação da cidade, ele disse: essa cidade será chamada Laodiceia. Mas, na verdade, Laodiceia significa direito do homem, ou direito do povo. Quer dizer democracia, lugar onde o homem se ajusta e comanda. O governo é do homem, diferentemente do governo teocrático, que é o governo de Deus, aonde Deus manda, aonde Deus governa. Houve um certo momento, para que os irmãos tenham uma ideia, do tanto que os cidadãos daquela cidade eram prósperos financeiramente, e a igreja, por sinal também muito abençoada, os membros daquela igreja tinham um poder econômico bem distinto. Houve um terremoto certa feita naquela cidade, e que derrubou muitas construções, inclusive a igreja. E o governo tentou reconstruir aquela cidade, aquilo que foi danificado. Chegou até a ofertar para a igreja, ou se dispôs a reconstruir a igreja. E os crentes daquela igreja resolveram não aceitar aquela ajuda do governo. Porque os crentes ali, entre aspas, financeiramente, falavam grosso. E quando a pessoa está com dinheiro, ela fala grosso, não é assim? É isso. O pessoal está lanchando, pode deixar que aqui é comigo. Pode comer à vontade. Quem vai pagar sou eu. Mas quando está sem dinheiro, fala bem fininho. Aliás, nem fala. Fica caladinho. E os crentes ali disseram: não, fique à vontade. Esta igreja, nós iremos reconstruir ela, pedra por pedra. E foi exatamente o que aconteceu. Como eu disse, uma igreja próspera, uma igreja bem avançada. Mas como toda prosperidade também tem o seu problema, como toda cidade tem o seu problema agudo, ou o problema mais pertinente, ou o problema mais acentuado, esta cidade também, apesar de ser uma cidade industrial, e os cidadãos viveram uma vida boa, ela tinha um grande problema. Qual era o problema desta cidade? Esta cidade tinha problema de água, água potável, água para beber. Muito pouca fonte de água havia para se beber. Os irmãos precisam entender isso para entender o que Jesus quis falar, para que aqueles crentes entendessem. Faltando água, foi construído alguns aquedutos, algo em torno de 25 quilômetros da cidade de Colossos, onde Paulo escreveu, e lá tinha uma igreja também, e na cidade de Hierápolis. E a água saía de lá fria, de Colossos, e uma água térmica, uma água morna, uma água medicinal da cidade de Hierápolis. E elas percorriam aquele aqueduto. Quando chegava na cidade de Laodiceia para beber a água estava morna. A água estava morna. Então, todo cidadão que morava em Laodiceia sabia o que era uma água morna. Agora, eu não sei se você já experimentou um dia tomar uma água morna. Mas se não, tente. Você vai observar que a primeira coisa que causa é a ânsia de vômito. A água morna, ela causa ânsia de vômito automaticamente. O organismo reage vomitando. E eu quero falar nessa noite, num culto de ensino,
da igreja de Jesus Cristo, com temor e com respeito, que algumas atitudes de alguns que se dizem salvos em Cristo Jesus estão causando ânsias de vômito em Deus, se eu posso dizer. Hoje é terça, amém? É o culto que a família de Deus se reúne, amém? Todo pregador, irmãos, quando ele vai ministrar, quem tem um pouco de responsabilidade, ele procura, senão ele deveria saber o que é que Deus quer falar com a sua igreja. Deus, meu Senhor, o que tu queres falar conosco hoje? Qual é a tua vontade? E desde quando eu recebi o convite, eu me propus a buscar o Senhor. E recebi de Deus esta orientação para ministrar aos nossos corações nesta noite, esta palavra. Uma coisa importante que nós vamos observar na leitura do texto é que quando o pastor começa a fazer a leitura da carta e os membros sentados como os irmãos estão, ouvindo a leitura do que Deus estava falando, o Senhor Jesus Cristo não fez nenhuma crítica quanto à doutrina. Ele não criticou absolutamente nada. O pastor, o ministério estava ensinando a doutrina e os crentes aprenderam a doutrina, que Jesus Cristo é o Salvador, que há um só Deus, que há o batismo com o Espírito Santo, que é necessário o arrependimento dos pecados, que haverá o arrebatamento da igreja, que haverá juízo final, que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça abundante ofertada pelo Senhor. Não tinha nenhum problema. Os crentes não tinham problema de ter dificuldade de discernir o que era idolatria e o que não era. Aquela igreja estava doutrinariamente bem. E nós vamos observar que na leitura da carta, que é dita para aquela igreja, parece que há uma boa parte, se não todos os crentes que estavam ali, sabiam muito bem o que era uma doutrina. Não tinha problema de doutrina. Esta igreja estava com um problema de atitude, estava com problema de ações, estava com problema de vida prática cristã. Era essa a dificuldade que estava acontecendo ali na igreja. E nós vamos observar, abra sua Bíblia por gentileza, na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. No versículo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor Deus para sempre. Tito, capítulo 2, versículo 10. Nesse texto nós vamos observar, irmãos, na parte B, dizendo o seguinte, eu vou ler todo o versículo. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. A igreja tinha doutrina, mas não estava ornamentando a doutrina. E que ornamento é esse? Nós vamos ver no início do capítulo número 2 de Tito. Tu, porém, ele diz, fala o que convém à sã doutrina. Aí, para uma classe da terceira idade, ele diz, os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, com uma fé sadia, no amor e na paciência. As mulheres idosas,
Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para quê? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Dessa forma, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E ele continua dizendo: exorta os servos, funcionários, colaboradores, os empregados, a que se sujeitem a seu senhor, e em tudo agradem, não contradizendo. Aí Paulo encerra dizendo: porque quem fizer isso, quem praticar a vida cristã desta forma, vai estar ornamentando a doutrina, bendito seja o nome de Jesus. Não basta ter fruto, não basta conhecer a doutrina. O fruto tem que ser bom, e a doutrina tem que ser ornamentada com atitudes de salvo, com a atitude daqueles que nasceram de novo pelo sacrifício da cruz do Calvário, pela atitude daquele que tem um culto racional e uma consciência comprometida com uma vida de salvação diante de Deus e dos homens. Queridos irmãos, eu disse agora há pouco que nesta carta aquela igreja não sofreu nenhuma crítica doutrinária, mas a situação estava tão difícil naquela igreja que foi preciso Deus revelar para aquele povo como estava a situação deles. Um certo líder da igreja do segundo século, chamado Crisóstomo, ele disse o seguinte: o mundo pagão julga a igreja por suas ações e não pela sua doutrina. E isso é verdade, quem concorda diga amém. O mundo nem sabe o que é doutrina, irmãos. Só quem sabe isso é o crente. Mas lá fora, eles não estão olhando doutrina, eles estão olhando a atitude de um salvo, bendito é o nome de Jesus. Isso pesa. Isso traz uma carga sobre nós. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Nós vamos observar que um crente morno é a pior publicidade para o cristianismo. Mas você pode perguntar: o que é um crente morno? O texto diz: ele não é frio e também não é quente. E o que faz um crente ser um crente morno? O mundanismo, o materialismo e a autossuficiência. Isso balança, isso mexe com a vida do crente. Nós vamos observar nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, que Deus está esperando, Deus está convocando, Deus está despertando os crentes para que ajude a ornamentar a doutrina de Deus. Aqueles crentes, eles estavam passando
por um momento espiritual na vida deles, tão difícil, que na carta, o próprio Jesus faz questão de dizer o que eles diziam. E olha o que eles diziam. Eles diziam: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí abre-se parênteses, e a revelação chega e diz: e não sabes que és, está no texto isso, que és um desgraçado, que és miserável, que és pobre, que és cego e que estás nu. Irmãos, se eu fosse um membro dessa igreja e estivesse vendo o pastor lendo essa carta, um cidadão deu uma entrevista para a revista Veja, um médico com mais de 20 anos de experiência na área da psiquiatria e da psicanálise, um médico da Europa. E esse médico, na entrevista, perguntaram dele sobre o comportamento das pessoas. E na resposta dele disse: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas eu não concordo com a teoria de Jean-Jacques Rousseau. O que foi que Jean-Jacques Rousseau apregoou no século XI e XII? O iluminista, um pensador. Ele disse que o homem nasce essencialmente bom, mas que o meio em que ele vive corrompe o homem. Quer dizer, o homem é 100% bom quando ele nasce, mas o meio em que ele vive corrompe, estraga ele, destrói ele, a moral, o caráter. E esse médico especialista, na entrevista ele disse: eu não concordo com esta teoria, com esta tese, mas eu concordo com a ideia dos crentes com relação ao pecado. Eu entendi nesses 20 e poucos anos de psiquiatria e psicanálise dentro de presídios, convivendo com pessoas que cometeram as maiores atrocidades possíveis, que o homem já vem com uma deficiência dentro dele de nascença. Queridos irmãos, se a palavra de Deus, e Deus pelo seu amor e misericórdia, não nos despertar, e nós não aceitarmos a correção de Deus, nós estamos fadados ao prejuízo eterno. É por isso que no final desse ano, já quase se encerrando, nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, para ver Deus chacoalhar a nossa alma, para nós sermos mais crentes, comprometidos com a santidade, com a fidelidade, mostrando que nós somos agora luz e não trevas, bendito é o nome de Jesus. Jesus disse que se alumia no candeeiro não é para esconder, mas é para colocar em cima, para que todos vejam a luz, bendito é o nome de Jesus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez você vai ficar admirado. A pessoa mais difícil de se converter é um membro da igreja que pensa que é salvo, mas nunca nasceu de novo. É mais fácil pregar para uma pessoa de uma vida devassa, um alcoólatra, um breve ele se converter, do que uma pessoa que está dentro da igreja, que pensa que é salvo, mas nunca nasceu de novo. Até hoje não tem certeza da salvação. Mas nessa noite, Deus está repreendendo porque Ele te ama. Bendito é o nome de Jesus. Eu pregava ontem à noite
num culto de família, e eu dizia para um senhor que acabou de sair da UTI e está com marca-passo no coração, que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. E que amor sem justiça, ele não é amor. E que justiça sem amor também não é justiça. Bendito é o nome de Jesus. E o Senhor começa a dizer: todos os crentes que congregavam naquela igreja em Laodiceia já tinham tomado água morna. E o Senhor disse: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, nós estamos vivendo um momento em que crentes estão tendo dificuldade de se identificar com Cristo e com a sua igreja. E a mornidão, ela vem trazendo com ela uma decadência espiritual. E eu uso aqui as palavras do pastor Antônio Carlos, quando ele diz alguma coisa sobre a decadência. E ele diz: decadência é afirmar que Deus é soberano e absoluto e não fazer a sua vontade. Deus é absoluto e é soberano, mas não faz a sua vontade. É afirmar ser um seguidor de Jesus e não carregar a sua cruz. É afirmar que a igreja é o corpo vivo de Cristo e não frequentá-la. É afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé e prática, e não dedica tempo para a leitura da mesma. É afirmar que Deus sustenta a sua obra e não contribui. É afirmar que todos os povos têm o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho e nada fazer para que isso aconteça. É afirmar que Deus ama os pobres e necessitados e virá o rosto quando eles estendem as mãos em nossa direção. Decadência é afirmar que Deus é justo e pagar um salário de fome aos trabalhadores. Decadência é afirmar que é cheio do Espírito Santo e está vazio dos sentimentos de compaixão e misericórdia para com o próximo. Decadência é afirmar que Deus supre todas as necessidades e vive assustado com as dificuldades. Decadência é afirmar ter recebido o sopro do Espírito e soltar palavras torpes e mesquinhas. Queridos irmãos, eu já tinha e tenho consciência de que esta mensagem é uma mensagem de profunda reflexão. Ela não vai trazer um êxtase espiritual, mas eu tenho uma convicção de que ao chegar aquela mensagem naquele dia na igreja de Laodiceia, como chega essa hoje aqui, a tua alma, bendito é o nome de Jesus, está vibrando, porque ela está vendo que Deus está querendo abençoar através da sua palavra. Jesus poderia muito bem, diz aqui, eis que estou à porta e bato. Ele poderia muito bem quebrar a porta, rebentar o ferrolho e entrar. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Porque Jesus tem um compromisso de entrar, mas nós temos a responsabilidade de abrir as portas para que Deus fale conosco. Hoje Deus está falando nesta palavra, mas a responsabilidade de abrir o coração é sua.
ela só é sua e mais ninguém. A tua esposa não pode fazer, o teu marido não pode, os filhos não podem, só você, porque a salvação ela é individual. Mas, irmão, você está pregando sobre salvação dentro da igreja? É dentro da igreja mesmo falando de salvação, porque este povo, à luz da Bíblia Sagrada, tinha a doutrina, mas eles não tinham vencido, muito pelo contrário, eles perderam uma batalha. O mundo começou a rodear. Hoje ainda, falava um pastor comigo, um pastor presidente, e dizia estar sofrendo, passando uma grande dificuldade, porque algumas pessoas da igreja, que são membros, com cartão de membro, estão ceando, utilizando do recurso do Facebook, do WhatsApp, estão se demonstrando, estão se revelando, colocando palavras, estão colocando, abrindo, parece como a mulher de Ló. Diz a Bíblia Sagrada que estava tudo bem na família de Ló. Olha, o Ló estava congregando, fazendo culto doméstico, a mulher e as duas filhas. Estava dentro de uma cidade miserável, Sodoma e Gomorra, aonde a imundícia daquele tempo, daquelas cidades, trouxe o juízo de Deus sobre aquela cidade. Mas, irmãos, escute bem, Ló, a sua esposa e suas filhas, cantando o hino da harpa, fazendo o culto doméstico, mas no momento do livramento, Deus que conhece o coração e sabe o que está bem e o que não está, por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira, bateu o raio-x na família de Ló e disse, tem um problema na família de Ló. Tem um problema. E qual é o problema? Aí Deus falou, no momento de fugir, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu fico pensando que Deus poderia muito bem, naquele momento, como ele queimou a cidade, poderia cair um pouquinho de fogo na vida da esposa de Ló e já ter torrado ela ali mesmo. Mas não, ele transformou-a numa estátua de sal. E você não me diga de forma nenhuma que ela ficou com saudade do sofá, que ela ficou com saudade da televisão de LED, que ela ficou com saudade do notebook, do fogão. Não, não foi isso não. Deus jamais mataria uma pessoa por conta desse sentimento. Não, não foi isso não. É que dentro daquela família tinha uma pessoa, como também dentro da igreja. Por isso Deus está falando conosco hoje. Estava tudo bem, cantando o hino da harpa, lendo a Bíblia, participando da ceia deles, tudo muito tranquilo. Só que Deus disse, tem um problema nessa família. Os irmãos já entenderam, não precisa eu dizer, não precisa, o texto é claro, o problema que havia. Muitas pessoas na igreja, que Deus tenha misericórdia, só não pecaram e consumaram ainda, aleluia, porque Deus tem sido muito bom e tem livrado demais, mas o coração ele está inchado, ele está desejando, está querendo isso, mas Deus nos guarde pelo sangue da cruz do Calvário e nos livre, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus poderia quebrar os ferrolhos e a porta daquela igreja. Sabe como é que estava aquela igreja? Agora imagine, uma igreja onde o dono da igreja não pode estar dentro dela. Deus estava fora desta igreja. Deus estava fora desta igreja, lá em Laodiceia. Ele disse, eis que estou aonde? Na porta. Vocês estão dentro, agora eu estou na porta. E eu bato. Eu quero entrar. Mas para mim entrar, tem que sair algumas coisas daí de dentro.
Tem que sair. Tem que sair esse projeto. Tem que sair essa astúcia, essa malícia, esse engodo, esse engano. Tem que sair. Agora, bendito seja o nome de Jesus, porque Ele continua batendo. Ele continua batendo. Ele continua insistindo. Ele continua insistindo para nos abençoar. Bendito é o nome de Jesus. Aconselho-te que de mim compres. Se tem uma coisa que os crentes sabiam fazer naquela cidade era comprar. Os crentes sabiam comprar. A cidade era industrial. O povo sabia comprar. Mas ele disse, e lá vendia ouro, mas ele disse, compra de mim ouro provado no fogo. Ele quer dizer, compra de mim a pureza para a tua vida, bendito é o nome de Jesus. Depois ele disse, para que te enriqueças de verdade. Disse, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Sabe o que estava acontecendo? Muitos crentes com cegueira espiritual. E como é que a gente percebe um cego? É quando ele não caminha no caminho que deve caminhar. Quando nós observarmos que a pessoa tem deficiência. É difícil de notar um cego, irmãos? Não, não é. É só você observar como que ele age, como que caminha, seus passos. E assim também não é difícil, muito difícil de observar. Queridos irmãos, hoje está muito difícil, muito difícil. Alguém está ministrando uma palavra aqui, pedindo de Deus misericórdia, para ministrar com sinceridade e com responsabilidade. E no final, muitos, uma boa parte, não, isso não é para mim não. Isso é para outra pessoa. Sabe para quem dá essa mensagem certinho? Para o fulano. Para a ciclana. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco. Aconselho-te. Deus sendo Deus, dono da igreja, nunca quis e nunca vai querer que ninguém lhe sirva obrigado. Deus está falando. A sua palavra está sendo ministrada. Ele disse, aconselho-te. Eu estou te aconselhando. Passa colírio nos teus olhos, que você vai ver um pouco mais, você vai enxergar melhor. Compra de mim vestes brancas, puras. Compra de mim ouro. Deus está dizendo, me busca na oração, porque nós recebemos pureza através da oração. Nós recebemos visão e a cegueira vai embora através da leitura da palavra de Deus. Aí nós temos um nível de vida melhor, um nível de vida acima da média. Aí não se enrosca com os negócios. E aquilo que parece que vai enroscar e dar problema, pela palavra e a direção de Deus, você resolve o problema. Porque a palavra de Deus tem orientação, tem instrução. Deus, como eu disse, não reclamou doutrina, mas Ele reclamou aqui uma atitude firme, uma atitude constante, uma atitude que declarasse de fato quem era aquela igreja. Ora, para termos uma ideia, Jesus estava de fora. Aí Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Os irmãos acreditam que aquela igreja, os crentes ceiando, contribuindo, cartão de membro, participando da Assembleia Geral da igreja, acredita que Deus estava dizendo para ele se arrepender? Deus estava dizendo, sê zeloso,
zela das coisas espirituais, zela da tua alma, zela da tua salvação, zela da tua fé, zela da tua igreja, zela do teu Deus e arrepende-te. Era o que Deus estava falando para aquela igreja. Queridos irmãos, com toda a convicção da minha alma e do meu coração, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Tudo isso por amor. E ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz de Deus. O pregador domingo falou que muitos estão acostumados. Você consegue ouvir a voz de Deus? Você ainda consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue sentir Deus falando com você? Para você fazer uma curva, sair desse mundanismo, sair desse impregnado desse materialismo, deixar essa autossuficiência de que você é capaz de resolver e fazer e acontecer. Deus é tudo, Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Ele manda e nós obedecemos, bendito é o nome de Jesus. Aí ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mas vencer o quê? Você sabe o que é o juízo final? Você sabe o que é a salvação? Vencer o quê? Vencer a mornidão. Vencer essa vida morna, uma vida apática, sem graça, sem alegria, vem por vir, está por estar, contribui por contribuir, mas isso não tem efeito, não faz diferença para você nenhuma. Querido irmão, se isso não faz diferença nada para você, deixa eu lhe dizer, você está morno, mas nessa noite, Deus quer te abençoar, bendito é o nome de Jesus. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Você passou o ano inteiro, não conseguiu vir para a oração que antecede a ceia, não conseguiu consagrar, não conseguiu firmar um propósito diante de Deus de melhorar a vida espiritual, não conseguiu ler metade da Bíblia, um livro sequer. Você não avançou nada espiritualmente. Deus está esperando alguma coisa de ti, em nome de Jesus. Deus quer te abençoar. Queridos, a vida cristã é uma vida abundante. Ela é cheia de graça, bendito é o nome de Jesus. A vida com Cristo, ela é viva. Ela é viva. Porque nas veias do crente corre o sangue da salvação em Jesus. Essa vidinha morta, parece que vai dar certo. Eu acho que vai ser assim mesmo. Não, meus irmãos, com Cristo é vitória, é vida transformada, é nova criatura, é graça, é batismo, é cura, é libertação, é perdão de Deus, bendito é o nome de Jesus. Você quer começar ainda terminar bem esse ano? Quer mesmo? Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Aceite a repreensão de Deus. Porque Deus nos repreende. Diz Ele mesmo, disse, porque eu amo. E é verdade, pode observar. Quando o pai diz que ama o filho, mas o filho faz o que faz, e o pai não fala nada, é mentira. O pai não ama o filho. Ele tem um sentimento, mas não é amor. Porque o amor mesmo corrige, mas corrige porque ama. Quem se sente amado por Deus nessa noite? Bendito é o nome de Jesus.
Eu quero orar. Quem sabe você esteve imaginando. Poxa, hoje eu vou receber, está finando o ano, uma mensagem, né? Que vai me fortalecer. E vai mesmo. Vai mesmo, vai fortalecer. Essa mensagem fortalece. Essa resolve. Essa fortalece. Quem crê assim, diga glória a Deus. Fortalece, fortalece, fortalece. Acabe 2015, irmão, diferente. Melhore, faça um compromisso. Consagre, resolva o problema. Tem que resolver, resolva. Tem que se humilhar, se humilhe. Mas resolva o problema e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Ao que vencer? Vencer o quê? Vencer você mesmo. Porque o nosso problema só é nós. Ninguém tem problema nenhum. O crente salvo não tem problema nenhum. Não tem. O problema dele é só ele. Se ele vencer ele, pelo sangue de Jesus, com a graça do Espírito Santo, ele não tem mais problema. Se ele for açoitado, ele dá glória a Deus. Se for preso, dá glória a Deus. Se ficar desempregado, dá glória a Deus. Porque ele sabe que a qualquer hora a tribulação acaba e ele vai viver eternamente com Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! 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 Eu vou tipo aqueles trem assim, vai aquecendo devagarzinho, e aí já aqueceu 9,5, não dá mais. Queridos, eu quero orar. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração. Quem quer humildemente vir aqui à frente e receber uma oração de Deus, para Deus te ajudar um pouco mais, agora no final deste ano, se você quiser e tiver coragem de vir aqui e aceitar esta repressão de Deus na tua vida, aleluia, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, aleluia. Isto, venha, 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 aceite, 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 aceite a bênção de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Todos estão vindo. Você vai ficar aí? Você vai ficar? Será que você é melhor do que os que estão aqui? Venha, receba a tua bênção. Se você crê na oração de um justo, eu e o ministério vamos estender a mão sobre esta igreja. E Deus há de abençoar. Bendito é o seu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia.